Imagine uma voz clamando no caos, na escuridão. Essa é a imagem do profeta na Bíblia. Profetas eram mensageiros, falando em nome de Deus, desafiando reis, confortando os aflitos e chamando o povo de volta para Deus. O Antigo Testamento está repleto dessas figuras poderosas de diferentes origens e épocas, mas que compartilham um propósito comum. Nós nos lembramos de profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, cujas palavras ainda ressoam hoje. Havia também profetas menos conhecidos como Amós, Oséias e Miqueias, cujas mensagens eram igualmente importantes. Esses profetas foram frequentemente perseguidos e ignorados, mas sua mensagem resistiu ao tempo. É uma mensagem de justiça, esperança e amor inabalável de Deus. Suas palavras ainda falam conosco hoje. Isaías viveu em uma época turbulenta, quando o reino de Judá estava em perigo e o povo havia se perdido. Ele foi um profeta tanto do julgamento quanto da esperança, alertando sobre as consequências do pecado e falando da ira de Deus. Mas ele também ofereceu esperança, falando de um Messias vindouro que governaria com justiça e paz. As profecias de Isaías são repletas de imagens vívidas, descrevendo tanto a destruição quanto a restauração futura. Uma de suas profecias mais famosas é sobre o servo sofredor que encontrou seu cumprimento em Jesus Cristo. A mensagem de Isaías é atemporal, lembrando-nos de que Deus é justo e não tolerará o pecado para sempre, mas também nos lembra do amor de Deus, sempre oferecendo um caminho de volta para si mesmo. Ele promete um futuro cheio de esperança e paz. Jeremias e Ezequiel viveram durante um tempo de grande comoção, quando o reino de Judá estava entrando em colapso e o povo foi levado para o exílio na Babilônia. Jeremias, o profeta chorão, viu a destruição de sua terra natal e sentiu a dor de seu povo. Ezequiel foi um profeta do julgamento e da restauração, usando ações simbólicas e visões. Ele profetizou a destruição de Jerusalém, mas também falou de um tempo de restauração. Esses profetas ofereceram esperança, lembrando que Deus nunca abandonaria seu povo. A história de Daniel se desenrola em uma terra estrangeira, para onde ele foi levado cativo para a Babilônia ainda jovem. Apesar de viver em uma cultura hostil à sua fé, ele permaneceu fiel a Deus e ganhou destaque na corte babilônica. Ele interpretou sonhos, recebeu visões e enfrentou perseguição por suas crenças. As profecias de Daniel revelaram o plano de Deus para o futuro, falando sobre a ascensão e queda de impérios e a vinda de um Messias. Uma de suas profecias mais famosas é sobre o Filho do Homem, que viria com as nuvens do céu e receberia um reino eterno. Essa profecia apontava para a vinda de Jesus Cristo. A vida de Daniel é uma inspiração, mostrando-nos como viver com fé em um mundo hostil. Ele nos lembra de que Deus está conosco, não importa quais desafios enfrentemos, e nos dá a esperança de que o plano de Deus prevalecerá no final. Os profetas menores têm livros curtos, mas suas mensagens são significativas. Eles abordaram justiça social, idolatria e hipocrisia, conclamando ao arrependimento. Amós protestou contra a injustiça, lembrando que a verdadeira adoração envolve cuidar dos pobres. Oséias ilustrou o amor de Deus, comparando Israel a uma esposa infiel, enfatizando a reconciliação. Miqueias condenou a corrupção e ofereceu esperança, profetizando um governante justo de Belém. Esses profetas menores, com mensagens concisas, desafiaram o status quo. Eles lembraram que a verdadeira fé exige justiça, compaixão e um coração transformado. Suas mensagens ecoam até hoje. As palavras dos profetas podem ter sido escritas há séculos, mas ainda ressoam em nós hoje. Suas mensagens falam a condição humana, abordando questões que são tão relevantes agora quanto eram naquela época. Vivemos em um mundo frequentemente cheio de escuridão e desespero, mas os profetas nos oferecem esperança,
lembrando-nos de que Deus ainda está no controle. Eles nos desafiam a viver vidas de justiça e retidão, defendendo os oprimidos. Eles nos lembram de que a verdadeira fé não é passiva, requer ação. Eles também nos oferecem uma mensagem de esperança, falando de um Deus que nos ama incondicionalmente.